Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com relatório de aula prática de máquinas elétricas e acionamentos, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais ou em outra disciplina que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo contato da descrição, beleza? E deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como sempre, vou fazer uma leitura aqui do nosso roteiro de aula prática, tá? Entender os principais conceitos aí trazidos nessa atividade. E a gente vai entendendo e já vai realizando o experimento ali juntamente. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, nome da disciplina, tá? Aí ele traz aqui que nós vamos trabalhar na unidade de conversão eletromecânica de energia, referente à aula 4, dispositivos e circuitos transformadores. Tá? Como objetivo, conhecer sobre os transformadores ideais, saber utilizar os instrumentos de medidas, aplicar os conhecimentos sobre transformadores na ligação desses dispositivos. Atividade proposta: analisar os esquemas elétricos e realizar a ligação e a leitura de variáveis de tensão no secundário de um transformador. Procedimento para a realização da atividade. Etapa 1. Compreendendo o experimento. Acesse o laboratório virtual da Auditec a partir do link. Faça o tour pelos menus das barras laterais para conhecer toda a interface da bancada e do laboratório. Os simuladores são ferramentas educacionais que replicam o comportamento de sistemas e equipamentos reais. No contexto dos laboratórios virtuais da Auditec, os simuladores permitem que os estudantes interajam com modelos detalhados de equipamentos e sistemas elétricos, mecânicos e de outras áreas. A figura 1 ilustra uma visão geral sobre o laboratório. Então, figura 1, visão geral do laboratório de transformadores. Então nós temos aqui, né, pessoal, a gente vai fazer o experimento com um transformador. E só para vocês entenderem melhor, né, o que é um transformador, né, para quem não conhece, tá? Imagine o seguinte, imagine que a eletricidade é como se fosse a água passando por canos, tá? O fluido ali numa tubulação. Então, a tensão é como se fosse a pressão da água, tá? A tensão aqui nós chamamos de em volts, né? Nós temos como unidade volt. Seria a pressão da água na tubulação, beleza? Seria a nossa tensão. A corrente em ampere, medida em ampere, é como se fosse a quantidade de água que passa, beleza? Então a pressão é a tensão, a quantidade é a corrente. Show? Então, um transformador, pessoal, ele serve para ajustar essa pressão, que seria essa tensão, né, da água, da corrente. Então, às vezes a gente precisa de uma alta pressão, por exemplo, linhas de transmissão que são milhares de volts, né? Então a gente precisa de uma alta pressão. Outras vezes nós precisamos de uma baixa pressão. Então, por exemplo, carregar o celular, a gente precisa só de uns 5 volts. Então, o transformador ele funciona como um adaptador de pressão da água, só que para a nossa eletricidade, tá? E como que ele é construído, tá? Ele tem 3 partes principais, tá? Nós temos o núcleo de ferro, que é como a ponte que leva o campo magnético de uma bobina para outra. Então, sem ele, a energia não seria transferida com eficiência, certo? Então, ali é a nossa ponte, o núcleo de ferro. A bobina primária, tá? Que é o fio enrolado por onde entra a tensão, né? No caso da tensão da rede, 127 ou 220 volts, certo? E quando a corrente alternada passa por ela, cria um campo magnético oscilante no núcleo, certo? Então a bobina primária é por onde entra a nossa tensão. E a bobina secundária é o outro fio enrolado no mesmo núcleo, só que separado do primário, tá? Então esse campo magnético ele induz uma nova tensão da bobina secundária. Ou seja, não há ligação elétrica direta entre primário e secundário, tá? Só uma ponte magnética.
como que a tensão muda, né? Então, a mágica do transformador está na quantidade de espiras, tá? Então, seriam as voltinhas do fio em cada bobina. A gente viu que tem a bobina primária e tem a bobina secundária, certo? Se o segundo tiver menos espiras que o primário, a tensão vai diminuir. Então, seria um transformador rebaixador. Então, pessoal, nós temos novamente, tá? Se o secundário tiver menos espiras, que seriam as voltinhas, né? Que o primário, a tensão então diminui. Se o secundário tiver mais espiras que o primário, a tensão aumenta. Então, seria o nosso transformador elevador. E daí a gente pode resumir isso através de uma seguinte fórmula aqui, ó. A gente pode calcular qual que seria a tensão do primário e a tensão do secundário a partir dessa relação aqui, ó. Eu tenho a tensão do primário sobre a tensão do secundário, tem que ser igual a número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário, beleza? Exemplo do carregador de celular, tá? Nós temos ali a tomada de 127 ou 220 volts, ela entra no primário, tá? Aí nós temos o transformador interno que vai reduzir essa tensão. Então a saída seria de 5 volts apenas para o celular, certo, pessoal? Então a gente coloca o nosso carregador na tomada. Esse carregador tem um transformador interno que vai reduzir a nossa tensão. E para a gente calcular, a gente só precisa aplicar aqui na fórmula, né? Eu quero uma tensão primária de 127 e uma tensão secundária de 5 volts. Qual que é o número de espiras, tá? A gente consegue calcular, só que a gente tem que saber também qual que é o número de espiras do primário e do secundário, certo? Então a gente tem essa relação ali, é diretamente proporcional, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? O transformador ele serve para nós ajustarmos a tensão ali presente no nosso circuito. Acho que deu para ficar bem claro, tá? A gente vai lá pro laboratório então para estar realizando de fato esse pré-teste ali, aquele experimento, tá? Pessoal, então aqui ó, já na tela do nosso experimento, tá? Vou até dar um F11 aqui para deixar a tela cheia. Eu vou iniciar, vai carregar aqui e eu vou lendo ali o roteiro à parte, tá? Vocês podem deixar aí o roteiro separado no de vocês, tá? Que eu vou lendo ele aqui à parte e vocês vão acompanhando, tá? Então, iniciei, cliquei ali no Start, né? A gente já observa as instruções. Olá, seja bem-vindo ao ambiente de teste prático. Nessa atividade você deverá realizar as ligações no primário do transformador de duas formas distintas, sendo uma em 127 volts e outra em 220 volts. Para escolher qual ligação realizar no primário, 127 ou 220 volts, basta clicar em cima do caderno desejado desta forma. Então, olha só, ele vai mostrar para nós, vai abrir ali, né? Ao clicar no caderno correspondente a 127 volts, você precisará realizar as conexões corretas no primário para obter a medição de 12 volts e 24 volts na saída por meio de um multímetro. Para realizar as ligações dos cabos, no transformador basta clicar em cima do cabo desejado e arrastá-lo desta forma. Tá? Então é bem intuitivo, pessoal. A gente vai lendo aqui, a gente vai fazer as conexões. Se a gente fizer alguma conexão incorreta, ele vai nos avisar também. Então é bem tranquilo também essa parte, tá? Então, ó, avançando. Após finalizar as conexões no primário, arraste o multímetro para o próximo local que deseja fazer a medição. Depois basta arrastar os cabos positivos e negativos de forma individuais para obter o resultado dessa forma. Então, olha só, a gente arrasta o multímetro, tá? Para a gente ter um alcance maior dos cabos ali também. Certo? Show. Vamos lá então, seguindo. Lembre-se de nossas aulas e boa atividade. Então,
olha só, antes de realizar as conexões, escolha qual ligação deseja fazer no caderno correspondente. Então, ó, pessoal, a gente fez um procedimento incorreto, ele vai lá e nos indica, ó. A gente tem aqui, tá? Era para estar aparecendo 12 volts ali, mas tá. A gente faz com aquele ali mesmo.